Olha aí, pessoal, Javier Milei segue firme no seu propósito de reestruturar, reerguer a Argentina e de causar bastante nesse meio tempo, é claro, com suas declarações bastante polêmicas, pitorescas, mas que trazem um foco positivo, um holofote para tudo o que ele tem feito em prol da economia do país, em prol da liberdade, né? E dessa vez ele mirou as suas armas, né, para o Congresso da Argentina, ainda dominado por nomes do antigo governo, da antiga política, e que estão aí, parece, usando de subterfúgios para tentar sacanear os planos, os projetos do Javier Milei para salvar a Argentina. É a política, meu amigo, o pessoal da política realmente não tem escrúpulos quando o objetivo é retomar o poder. Se for preciso destruir o país para isso, tem muita gente que faz. Vamos dar uma olhada nessa declaração do Javier Milei e eu já adianto para você que a tradução que eu estou usando aqui do espanhol para o português deixou mais bonitinha a palavra aqui, a expressão que ele usou a esse respeito aqui, mas nós vamos ouvir o próprio Javier Milei falando isso. Mas antes, não se esqueça, deixe o seu like, o seu comentário neste vídeo. Se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho. Com valores a partir de R$ 1,99 por mês, você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Então, Javier Milei participou ali de um fórum, né, de um congresso aqui, né, o Congresso Anual do Instituto Argentino de Executivos de Finanças, né? E aí participou de uma palestra, deu uma palestra ali, um auditório cheio de executivos, né? Pessoal ali do mercado financeiro de forma geral, ele foi aplaudido de forma contundente, o pessoal tirou foto com ele, enfim, é uma celebridade realmente ali na Argentina, e ele chegou nesse ponto, além de falar outras questões também que a gente vai ver, ele tocou nesse ponto do Congresso Nacional, da relação dele com os congressistas, né? Vou tirar esse fundo preto aqui para traduzir o texto de uma forma mais clara para a gente seguir de forma precisa sobre o que ele falou aqui, mas vamos olhar também ou vamos ouvir o que ele disse a esse respeito de suas próprias palavras. Então, está em espanhol aqui, mas dá para entender de forma tranquila, até porque tem aqui escrito em cima para a gente acompanhar, mas lá vai. Creen que es fácil, digamos, bancarse a estos gastos maníacos degenerados del gasto público. Fíjense que lo único que están haciendo, digamos, ahora es mandar proyectos al Congreso, ¿para qué? Para rompernos el equilibrio fiscal. Yo les aviso, por si les interesa, que cualquier proyecto que manden desde el Congreso, que quieran romper la caja y hacer volar este país por los aires, se los voy a vetar. Me importa 3 carajos. Então, o Javier Milei usou aqui, me importa 3 carajos, essa expressão aqui, falando que não dá a mínima, não liga nem um pouco para esses projetos aí, falou que vai vetar tudo que o Congresso Nacional mandar para o veto aprovar e for mandado para a sanção presidencial. O Javier Milei falou que vai vetar se forem projetos de lei que ameacem o alcance do equilíbrio fiscal tão desejado, tão sonhado pelo Javier Milei e que tem sido colocado em prática de uma forma magistral, diga-se de passagem, né? Então, ele tem mais ou menos dito assim, né, de forma, vamos colocar de uma forma até contundente, que o Congresso Nacional está tentando sacanear o seu governo, usando de subterfúgios para quebrar o caixa, fazer o governo ter déficit novamente, explodir o país, nas palavras do Milei, e aí ele afirma de forma bastante incisiva que não vai aceitar esse tipo de coisa aí de forma geral, né? Então ele aproveitou essa oportunidade para listar realizações do seu governo aí, números, apresentou números, né? E mirou adversários e críticos. Então, embora ele tenha feito aí uma menção ao Guilherme Moreno, né? Guilhermo Moreno, que é ex-secretário de Comércio, ele não falou a respeito de nenhum outro de forma nominal, mais ou menos como rolou no lance lá da Espanha, né? Que ele não citou nominalmente o primeiro-ministro, mas todo mundo entendeu a história com certeza aí, né? Então ele elogiou ali o pessoal da equipe econômica de forma geral dele, que tem trabalhado bastante, com certeza, né,
E aí o Javier Milei tocou em alguns pontos muito interessantes, por exemplo, a dolarização da economia, que é algo muito, muito interessante, sem dúvidas, né? E aí, de fato, ele tem falado da oposição que tem tentado mover pessoas ali, né, universitários, funcionários públicos, para tentar desestabilizar o governo, mas principalmente, né, o pessoal protesta contra qualquer medida que vá justamente no sentido, na direção de promover um equilíbrio fiscal aí de forma geral, né? Então, a lei de bases do Javier Milei, aquele pacotaço de medidas dele, está no Senado Federal e o Javier Milei fez um alerta também a esse respeito aí, né? Ele falou: se o Congresso não tirar reformas estruturais de mim agora, eu não me importo. Vou tentar de novo, vou tentar o máximo de vezes que puder. E se não me deixarem passar, a surra eleitoral que vamos dar no ano que vem vai mudar a composição do Congresso e vamos aprovar todas as reformas, né? Isso aqui os números já indicam, as pesquisas já indicam que o pessoal alinhado ao Javier Milei tem maioria nos assentos do Congresso. Se isso acontecer de fato nas eleições legislativas do próximo ano na Argentina, o Milei vai governar com tranquilidade, vai fazer tudo isso aqui sem o menor problema, sem ter todos esses entraves que ele tem atualmente no Congresso da Argentina, ainda vinculado ao governo anterior, cheio de kirchneristas, cheio de peronistas que querem apenas ver o circo pegar fogo aí, né? E olha só, o Javier Milei falou que tem 300 reformas aí de decretos que ele fez e tudo mais, e existem 3.200 reformas pendentes ainda. Ou seja, o cara tem muita, muita, muita coisa para fazer na Argentina, sem dúvidas aí, né? Então, ele critica os opositores do governo que disseram que o câmbio iria para as alturas, iria chegar a 10 mil pesos, né? Na verdade, o câmbio está bem estabilizado agora, inclusive, e o oficial está se aproximando do dólar blue por conta disso, exatamente por conta de uma medida ou de várias medidas econômicas acertadas do Javier Milei, de fato aí, né? Ele afirmou que ele está limpando o lixo que foi deixado pelos políticos desde os anos 1930, quase 100 anos de intervencionismo na Argentina de maneira geral aí e tudo mais. E ele tocou no ponto do Banco Central, falou que ele tem que ser eliminado porque ele faz mais mal do que bem e é bem provável, portanto, que o país alcance esse intento em algum momento e a Argentina tenha mais liberdade monetária, liberdade bancária, liberdade financeira, né? O Javier Milei disse que a Argentina vai deixar de ser um país pequeno para ser um país grande aí, né? Então, tem a questão dos estoques, dos preços, ele foi questionado sobre isso, explicou muito bem, falou a respeito das questões e tudo mais, né? Disse que o governo foi até longe demais nos ajustes que queria fazer, né? Queriam fazer um ajuste de 5 pontos do PIB, fizeram um ajuste de 7 pontos do PIB, geraram superávit logo no primeiro mês e tem feito isso aí de forma considerável desde então, né? Uma coisa realmente impressionante. E aí, o Javier Milei disse que a economia começa a crescer de uma forma permanente, isso aumenta o consumo, né? O aumento sustentado do consumo, isso aí acaba levando a uma demanda maior por dinheiro, então, né? E aí, o que acontece, no entendimento dele, é bem provável que haja até uma valorização do peso frente a esse cenário, uma vez que o peso parou de ser imprimido como se não houvesse amanhã. Então a base monetária não está subindo e na medida em que a economia vá se recuperando, esse dinheiro tende a valer mais com certeza, porque ele se torna mais escasso dentro de uma produção, uma produtividade cada vez maior. E aí, inclusive, né, ele cita a ideia do mecanismo endógeno de dolarização, né? Ou seja, o governo vai permitir a competição de moedas, talvez instituindo o dólar em algum momento como uma moeda corrente de forma geral. Ele citou isso como exemplo, inclusive, né? Disse que, vamos supor, só para facilitar agora, que você pode usar o dólar, né? E aí ele falou, qual é a única maneira real de monetizar a economia num cenário como esse? Pessoas circulando dólares na economia e de forma geral. Então, na verdade, o dólar vai circular mais na economia, a tendência é que ele acabe roubando o protagonismo do peso
nessa história aí de forma geral. Na concepção do Javier Milei, quando esse momento chegar, não sei se vai ter alguma coisa a ser feita para incentivar isso no primeiro momento ou se será algo natural na previsão do Javier Milei. Quando isso acontecer, então houver uma quantidade grande de dólares aí, né, eles vão dolarizar a economia e o peso vai desaparecer. Ele colocou isso de forma clara, vão dolarizar sim a economia e o peso vai chegar ao seu fim. E é claro, conforme ele pontuou, com a dolarização feita, o problema da inflação morre por toda a eternidade, porque o dinheiro terá sido tirado da mão do Estado argentino, do governo argentino, vai estar na mão de outro governo, ou seja, na prática, nenhum político argentino vai poder imprimir dinheiro para financiar os seus gastos tresloucados aí, né? Então ele falou que vão tirar, com isso, né, eles vão tirar a faca da mão do macaco assassino que é a política da Argentina aí. O argentino não vai se ferrar mais com uma inflação galopante aí e tudo mais, perdão. E a estimativa dele é que em 3 ou 4 décadas a Argentina volte a ser uma potência econômica. E vamos lá, não é impossível que isso aconteça não, muito pelo contrário, é bem provável, inclusive se essas medidas forem feitas, forem levadas adiante. E o principal ponto realmente é que, nem cheguei a falar dessa notícia aqui, né, mas o principal ponto realmente é que o Javier Milei está mudando a estrutura, mudando a forma de ver as coisas na Argentina. E se ele chegar a acabar com o Banco Central, dolarizar a economia, essas mudanças serão tão firmes que elas praticamente se tornarão permanentes, de longuíssimo prazo, e não haverá governo próximo que possa reverter esse cenário, principalmente com base nos bons resultados econômicos que nós temos visto. E olha só, mais uma vez, Javier Milei roubou a cena, pelos motivos corretos. O cara realmente é diferenciado. Mas me diga aí o que você achou dessa história, colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.